O primeiro emprego que eu tive foi na área de pintura de carro. Foi o primeiro emprego. Depois eu fiz primeiro grau e segundo grau e fiz educação física. Primeiramente, eu comecei como engraxate, viu? Depois o meu pai acabou colocando uma loja, na época uma loja pequena, e ensinou os filhos a trabalhar. Ali que a gente aprendeu o dom realmente da venda e do crescimento. Então foi assim, foi uma experiência nova, né? Que é um começo de tudo, como foi na padaria, né? Que o primeiro IP foi atender de padaria, gente. A minha tia trabalha fazendo roupas e ela falou, não, você quer fazer os laços? Aí eu comecei a fazer. E aí eu comecei a fazer fora da empresa dela também e faço para vender. Sou servidora pública da Universidade de Brasília, foi minha primeira experiência de trabalho. Eu sou técnica de laboratório. Eu decidi para arrumar emprego só na hora que eu terminasse a escola. Meus pais também sempre queriam que eu priorizasse um pouco isso, sabe, dos estudos, então eles nunca meio que me deixaram trabalhar. Eu penso que jovem tem que investir primeiro nos estudos. É a educação que faz a diferença. Pedestre tem responsabilidade, ciclista... Uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão Senado. Análise sobre o mercado de trabalho e os jovens. O que vocês encontraram? Quando a gente olha o mercado de trabalho como um todo, né, a gente observa que alguns indicadores de mercado de trabalho muito conhecidos, como taxa de desemprego, nível de ocupação, performou muito bem nos últimos anos em virtude, né, da recuperação da economia após ali a crise sanitária, né, que nós tivemos da pandemia do Covid. Mas quando a gente olha por grupos etários, existe um grupo que ele ainda é muito vulnerável na nossa sociedade, né, que seria os jovens, que compreendem aquelas pessoas que têm em torno de 18 a 29 anos. Isso mostra que esse grupo etário é mais vulnerável e precisa de políticas públicas mais assertivas para tentar melhorar sua inserção. É difícil porque, por várias razões. Poxa, o jovem às vezes não tem a qualificação necessária que o mercado de trabalho está esperando, ou não tem a experiência que o mercado de trabalho está demandando, né? Já a experiência de trabalho, né? Ou às vezes a situação que o jovem encontra no mercado de trabalho não é favorável do ponto de vista do próprio jovem. O jovem tem expectativas que não são plenamente cumpridas ali quando ele entra no mercado de trabalho. Pleno emprego seria uma empregabilidade, um desemprego abaixo de 5%. Mais de 95% das pessoas, pelas estatísticas todas, estão dispostas a se colocarem no mercado de trabalho. Com a juventude não é diferente. A questão toda é que o jovem, pelo nível de informação e de consciência que está adquirindo, não está se permitindo mais a trabalhos que sejam aviltantes. Então, quando alguém fala que tem crise de desemprego em determinado setor, a primeira pergunta que tem que fazer, você está pagando o mesmo salário médio daquele setor que você está querendo oferecer a vaga de emprego? Quando a gente fala de um jovem que já tem a capacidade para entrar no mercado de trabalho e não está entrando, nós estamos desperdiçando talento e potencial, sendo que nós estamos num momento da nossa sociedade que nós precisamos contar com cada mão de obra, porque temos passado por um processo de envelhecimento populacional, então a população ativa, aquela que tem disponibilidade para trabalhar, vai encurtar, nós vamos ter aí um aprofundamento do déficit previdenciário e nós estamos falando também de menos arrecadação. Então, a lei de aprendizagem ela é a grande política do governo para a empregabilidade da juventude. O jovem ele é cobrado por não ter experiência profissional para ocupar o cargo. E a aprendizagem entra justamente aí, em dois lados, a experiência profissional e o acompanhamento psicossocial do jovem enquanto está fazendo aquele período de trabalho. Com outras coisas, a lei de aprendizagem garante ao jovem salário mínimo hora, garante recolhimento de fundo de garantia, garante recolhimento de INSS, ou seja, é uma entrada no mercado de trabalho de forma soberana e com acompanhamento e com qualificação. Se você pega, na verdade, 80% desses jovens de 18 a 29 anos, que são quase 39 milhões de pessoas, 80% deles já pararam de estudar. Você vê que, na verdade, 83% deles, ou 25,2 milhões, na verdade, tem até ensino médio completo.
E boa parte deles tem abaixo disso. Ou ensino médio incompleto, ou ensino fundamental completo apenas, ou ensino fundamental incompleto. O foco não tem que ser incentivar o jovem, talvez, no mercado de trabalho, mas sim incentivar a continuidade do estudo do jovem. Ou seja, não é favorecer a inserção do jovem no mercado de trabalho, porque isso vai acontecer, e de forma até virtuosa em algumas circunstâncias. A questão é conseguir manter esse jovem estudando por mais tempo. A grande maioria, quando eu vou fazer uma captação de um jovem aprendiz, eu já tenho mais ou menos o departamento que eu vou colocar, né? Ou é reserva, ou é financeiro, ou é governança, que é parte administrativa. Então, eu já vou para a entrevista sabendo o departamento, então eu já vou traçando o perfil desse candidato. E aí, quando esse candidato é contratado, eu oriento ele no SENAC, fazer a inscrição dele, qual o curso que ele vai que ele vai preencher lá a inscrição, quando ele vai começar esse curso, a documentação, onde ele vai fazer exame admissional, abrir conta, entregar a documentação, chama o pai, o responsável, orienta onde a pessoa vai trabalhar, a escala, a jornada, o salário, explico todos os detalhes, falo de benefícios. Eu nunca tive nenhuma experiência profissional no mercado, então foi algo totalmente novo. Eu estava com 15 para 16 anos quando eu comecei a procurar fazer currículo e montar. Meus pais ficaram um pouco inseguros no começo por essa questão, ela é tão nova para entrar no mercado de trabalho e essas coisas. Então eu conheci o SENAC, eu tenho um conhecido que trabalha lá, que ele disse que funciona a questão dos jovens aprendizes e tudo. E aí eu resolvi tentar. Eu fiz o processo, enviei minha documentação e tudo, fiz o processo em questão de uma semana eu fui chamada. E aí nisso foi uma mudança de chave na minha vida, porque eu não imaginava, eu não tinha experiência, então foi meu primeiro emprego, minha primeira experiência no mercado de trabalho, então foi muito inovador para mim. Foi algo que revolucionou um pouco a minha vida. Os primeiros 10 dias ele fica no SENAC. Ele faz um curso preparatório no SENAC de 10 dias. Assim que eu fui contratada, eles separavam 10 dias para ficar somente lá, sem vir para a empresa. Então eles mostravam como que funcionava, algumas situações e tudo, e aqueles 10 dias era só de treinamento, questão de etiqueta, como devemos nos portar na empresa, e regras também, que era importante, questão de saúde mental, de como lidar com questão de primeiro emprego, cobrança, de ser jovem aprendiz. Então a gente teve esse preparamento, esse treinamento durante esses 10 dias. Depois, a partir daí, é um dia na semana, então eu ia, por exemplo, toda quarta-feira. Quando ele chega aqui, a primeira semana ele vai ficar comigo. E aí eu vou orientar ele, eu vou fazer rodo com ele o hotel inteiro, oriento ele, apresento ele pelo empreendimento todo e falo a área que ele pode andar. Uma vez na semana eu ia para o curso e os restantes dos dias eu ficava aqui na empresa. No SENAC a gente via a parte mais teórica do trabalho, então a gente aprendia o porquê fazer esses processos, o que aconteceria se a gente não fizesse esses processos, como que funciona mesmo o mercado, os departamentos, os setores de uma empresa. E na empresa a gente aprendia a questão da prática. Eu entrei sem saber de nada mesmo, minha primeira experiência total. E eles o pessoal foi me ajudando, passando as rotinas, então eu fui criando uma experiência aqui dentro, eu fui crescendo aqui dentro. Aliás, a lei de aprendizagem é a única possibilidade legal para você contratar um jovem de 14 ou 15 anos, né? Geralmente a entrada no mercado de trabalho, de acordo com a Constituição, é 16 anos ou mais. Mas a lei de aprendizagem é uma exceção, permite desde 14 anos de idade até 24. Você, na verdade, está contratando jovens, né? De acordo com a CLT, a lei de aprendizagem é um contrato especial de trabalho previsto já na CLT, mas que também foi turbinado por essa lei 10.097 de 2000 e que já prevê uma série de circunstâncias que você pode contratar o jovem em condições favorecidas, tá? De forma a, por um lado, permitir que ele trabalhe, desenvolva experiência profissional e, ao mesmo tempo, ofereça uma qualificação técnico-profissional metódica, que é tal como a lei denomina, né? Ou seja, já tem possibilidades, né, para o jovem se inserir no mercado de trabalho hoje. O conhecimento técnico sólido, principalmente na área de STEM, que envolve ciência, matemática, engenharia, é fundamental, principalmente se você quiser ser absorvido mais rápido. Essas áreas são as áreas que pagam mais atualmente no mercado. Mas, além do conhecimento técnico, esse jovem precisa também investir em habilidade socioemocional. Ele precisa ser proativo, resiliente, propositivo, gostar de trabalhar em equipe.
E assim, a nossa maior orientação hoje são jovens que estejam procurando se desenvolver profissionalmente, estejam estudando, né? Então, assim, terminou o 2º grau, querem fazer uma faculdade, querem crescer, querem se desenvolver profissionalmente. Então, assim, a Ingrid é um exemplo disso, né? Ela começou aqui comigo, ela estava bem assim no ensino médio ainda, estava bem segura ainda o que ela queria profissionalmente. Então, ela ficou 2 anos no administrativo, e aí ela ficou um período de 6 meses comigo ali no administrativo, fazendo a parte de DP e RH, e depois ela foi para o financeiro, onde ela ficou 1 ano e meio no financeiro. Então, ela fazia bem a parte de digitalização de documento, controle de arquivos de contas a pagar e contas a receber. Ela ficou bem notada dentro do financeiro. E quando ela se desvinculou mesmo, terminou, ela ainda estava, o que eu vou fazer de faculdade? Quando a gente olha o tipo de ocupação, daqueles que conseguiram emprego, a vulnerabilidade também é grande, porque uma grande parte deles acaba indo para o trabalho informal. Isso também é ruim para a nossa economia, porque esse indivíduo ele não vai estar contribuindo, né, em termos de imposto para a nossa economia. Informalidade entre os jovens é elevada? Poxa, é elevada, é acentuada, tal como no restante do mercado de trabalho brasileiro. Mas vamos comparar, por exemplo, os dados agora, de 2025. Comparar ali os jovens de 18 a 29 com os adultos de 30 a 60 anos de idade. O que você tem em termos de formalidade ou informalidade para esses 2 grupos? Os jovens já são mais assalariados do que os adultos. Pega a taxa de assalariamento, jovens, 74%. Isso 3 meses atrás, 74%, informação do IBGE, PNAD contínua. Tá? Pega dos adultos, 30 a 60 anos de idade, 52%. Por quê? Os adultos têm uma inserção muito forte no mercado de trabalho entre os trabalhadores por conta própria, os trabalhadores autônomos, que é parte dessa informalidade. Os jovens já se assalariam mais e, inclusive, assalariam com carteira, tá? Com registro, mais do que os adultos. A gente quer que o número de jovens desempregados seja muito próximo ao número do desemprego geral, mas a gente também entende as peculiaridades da faixa etária. É um momento que você está procurando, você quer se entender, você quer se encaixar no mundo. E aí o Estado brasileiro, o governo, o Congresso, todo mundo tem que estar unido para poder oferecer aos jovens um cardápio de possibilidades. Tem algumas ações do governo, não só do Ministério do Trabalho, mas algumas ações que impactaram muito nisso. Por exemplo, o pé de meia, porque o jovem está estudando, porque ele permanece na escola. Você tem a ampliação do número de vagas das escolas técnicas federais. Então, você tem diversas ações, as ações do Sistema S, as ações das fundações privadas também, que são parceiras importantes nessa discussão. Agora está sendo fácil, porque agora tem aquele jovem candango, jovem aprendiz, né? Agora está tudo fácil. A educação é primordial para que se tenha uma melhoria, até uma ascensão social. Em concurso, às vezes, porque você não tem um treinamento certinho, eles às vezes não têm um protocolo correto. Normalmente laboratório, eu cheguei lá e aí, você está nesse departamento, você tem essas opções de trabalho, escolhe aí. Basicamente é isso. Você trabalha com o que você se sente confortável. E como eu só tinha graduação, eu não tenho mestrado nem nada disso, eu não tinha muita experiência. Então, assim, às vezes eu tô lá e meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu vou ter que estudar aqui, vou ter que parar. Você, às vezes, você começa a trabalhar agora, né? Dependendo da idade, aí todo mundo quer experiência. E você, enquanto jovem, se for interessado, você vai adquirir muita experiência com esse primeiro emprego. Então, às vezes, é meio assustador ainda. E lembrar que, eu que estou trabalhando, eu não sou aluna. Desigualdade de classe, né? Ou seja, de renda barra classe, de fato é uma questão chave, porque isso afeta diretamente a possibilidade de inserção do jovem no mercado de trabalho. Por quê? Porque já afetou a possibilidade de educação desse jovem no passado. Né? Esse jovem vai ter um tipo de educação A ou B, a depender frequentemente no Brasil do tipo de renda, do tipo de classe social ao qual ele se vincula. Né? E isso desde o ensino infantil até o ensino fundamental, médio, depois superior. O time que você entra no mercado de trabalho, ele vai afetar, né, os seus ganhos. Porque, por exemplo, se você entra com 18 anos, provavelmente você vai conseguir ali um trabalho que não paga tão bem em uma atividade, ocupação que é fácil, né, de baixo valor agregado para a economia. Agora, se entre esses 18 e esses 24 anos você consegue se inserir no mercado de trabalho, as oportunidades que aparecem vão ser outras, né, mais compatíveis com esse avanço que você teve no seu conhecimento. A gente vê no jovem 2 grandes aspirações na vida.
Uma delas a capacitação, né? Aprender alguma coisa, né? Dependendo do meio social onde ele vive, isso é um tanto difícil, não é fácil. O outro é a oportunidade do trabalho, né? Arrumar o seu primeiro emprego. Que tudo aquilo que o governo possa fazer para facilitar, digamos, esse sonho do jovem, que é o seu primeiro trabalho, de forma formal, é fundamental. Algo a menos nas cobranças, nas exigências, na burocracia, no valor dos tributos, já significa muito para quem quer uma oportunidade na vida. Portanto, cumprimentos ao governo, cumprimentos, acima de tudo, às empresas que estão aderindo ao programa para facilitar a vida do nosso jovem que precisa realmente dessa inserção no mercado de trabalho. Os países desenvolvidos, como Alemanha, Coreia, Japão, 60% dos jovens fazem curso técnico. No Brasil, a gente não conseguiu chegar ainda a 11%. A gente tem que encontrar um equilíbrio, desenvolver uma atividade e, em paralelo, seguir com a capacitação, porque assim ele vai conseguir, no futuro, ter aquela ocupação que paga mais e gera um maior bem-estar. Então, hoje, nós sabemos que, pela condição do brasileiro, muitas pessoas não podem se dar o luxo de terminar o ensino superior para poder trabalhar. Muitas acabam pegando estágio e é aí que a gente tem a oportunidade de qualificar essa mão de obra e deixar que ela entre no mercado de trabalho e assim no futuro ela vai estar muito mais capacitada e vai estar trabalhando também. O projeto do Senado que cria a Lei do Primeiro Emprego é de 2019. Foi aprovado em 2021 e na Câmara dos Deputados em 2023. Agora, o texto modificado pela Câmara volta ao debate no Senado, na Comissão de Assuntos Sociais. A proposta é incentivar a contratação de jovens de 18 a 29 anos sem vínculo formal de emprego anterior, como atrativo para o empregador, custos menores na hora de contratar. Bom, nós apresentamos esse projeto de lei ainda no ano de 2019, inspirado no universo que nós temos no Brasil de quase 48 milhões de jovens, segundo o IBGE, entre 16 e 29 anos de idade. E ainda hoje nós temos ainda um número muito expressivo de jovens que nem trabalham e também nem estudam, né? A geração chamada nem, que hoje, infelizmente, ainda são 10 milhões de jovens. E esse projeto é dedicado justamente a esses jovens que querem uma oportunidade de trabalho, né? Querem ter a chance de iniciar no mercado de trabalho pela primeira vez, que ainda não têm a sua carteira assinada e querem ter a sua independência financeira, desejam também ajudar a família no seu orçamento doméstico. E aí tornar esse jovem atrativo às empresas foi o grande desafio desse projeto, que estimula as empresas no mercado a contratarem o jovem ainda sem experiência profissional a ter a sua primeira anotação na carteira de trabalho. Para isso, o projeto prevê basicamente 3 grandes incentivos. Um é o FGTS, que as empresas pagam em torno de 8% e o projeto, em alguns casos, contempla as empresas ao pagamento de até 2%. A redução também do INSS patronal, que é em torno de 27,5%. O projeto alcança o número de 10% para pagamento por parte dessas empresas e por parte também das mesmas empresas, elas entram com a contrapartida de qualificar, de poder aperfeiçoar, para poder capacitar esses jovens a aprender um ofício e assim exercer a sua profissão dentro do mercado privado. Para ele ser beneficiário desse programa da nova Lei do Primeiro Emprego, com todos esses incentivos, ele precisa comprovar que está estudando. Ele pode estar cursando o ensino médio, ele pode estar fazendo uma faculdade, ele pode, inclusive, estar fazendo um curso técnico ou profissionalizante. O objetivo aqui não é que o jovem deixe de estudar para trabalhar. É um contrário, é estimular ele a permanecer estudando, se qualificando e poder, obviamente, no horário livre, poder também exercer uma profissão e ingressar no mercado de trabalho. A criação de vagas de emprego para os jovens de sua incorporação ao mercado de trabalho é um desafio universal. Tanto que em todos os países do mundo, sem exceção, o desemprego juvenil apresenta índices mais elevados que o desemprego geral, alcançando esse descompasso dimensões alarmantes em alguns países, principalmente em épocas de queda da atividade econômica.
Nesse quadro, todos os esforços para promover o ingresso dos jovens no mercado de trabalho serão sempre muito bem-vindos. O projeto original, bem como o substitutivo, busca estabelecer um regime especial de trabalho que favoreça os trabalhadores mais jovens e inexperientes, por meio de condições especiais de contratação quanto à admissão e à manutenção dos trabalhadores. É também um contrato menos oneroso, com recolhimento menores e menos gravosos. Ao mesmo tempo, não descura da proteção aos trabalhadores jovens, de sua inclusão previdenciária, da sua saúde e segurança no trabalho, e especialmente de sua educação e formação profissional. Além disso, não interfere, entendemos, nas modalidades de contratação hora existente, o contrato de aprendizagem e o contrato de estágio, que possuem suas aplicações próprias e seguirão sendo utilizados. Entendemos que as modificações propostas pela Câmara são globalmente adequadas, particularmente a de transformar o contrato do primeiro emprego em um instituto permanente. Não sei se é o caso, na verdade, de, em vez de investir em novas políticas para favorecer a entrada do jovem no mercado de trabalho agora, nesse momento fiscal e laboral que a gente está vivendo, isso não é o caso, talvez, de direcionar esforços para favorecer a continuidade da vida educacional desse jovem. Que ele avance, quebre a barreira ali do ensino médio e avance de fato para o ensino superior. É melhor investir na continuidade da vida educacional desse jovem do que em medidas com custo tributário elevado, inclusive, que possibilita a entrada direta desse jovem no mercado de trabalho. O contrato do SENAC do curso administrativo são 2 anos. Então, ele fica 2 anos conosco aqui, né? 2 anos seguidos, não tem férias. As férias é no final desse contrato e aí é pago na rescisão. Isso está no contrato do jovem aprendiz. Mesmo no período de férias dele da escola, ele continua trabalhando. E quando o SENAC entra de recesso de final de ano, o SENAC manda esse jovem para a empresa. Então, assim, ele não tem aula no SENAC, mas ele está na empresa, trabalhando. Após o término desse contrato, a gente faz uma avaliação. Se o empreendimento, o hotel, tiver vaga disponível que encaixe o perfil desse candidato, a gente contrata. A Ingrid foi o primeiro caso, ela ficou 2 anos conosco e assim que o contrato dela terminou, tinha uma vaga de auxiliar administrativo. E aí a gente fez a contratação dela. Quando você oferece ao seu trabalhador uma possibilidade de ascensão e de carreira, você fideliza aquele trabalhador, aquele melhor trabalhador também com a sua companhia. Eu tenho um outro caso recente agora que vai acontecer, a gente vai efetivar, que é a Maíra. A Maíra é uma jovem aprendiz também, ela está no outro condomínio nosso. Nós gerenciamos 2 condomínios, o Ramada, que é esse aqui, e o Nações, que é o Trip Nações, que é na outra esquina. Eu tenho uma jovem, ela está comigo, ela entrou diretamente comigo e ela vai ser efetivada agora como auxiliar financeiro. Eu trabalho no administrativo, é uma área que eu gosto. Acabei me impressionando com a hotelaria, mas como eu estou cursando a publicidade, é onde eu quero desenvolver mesmo a minha carreira. Então, eu tenho muito apreço pela comunicação, a questão de marketing, a questão da propaganda e tudo. Então, eu até penso em seguir uma carreira no ramo de hotelaria, mas atuando em outro cargo. Eu me vejo, quem sabe, sendo uma gerência de marketing, uma gerente de marketing, uma gerente de publicidade, talvez de hotel, de hotelaria, mas se for para pensar mais alto, assim, eu quero estar no auge da minha carreira, seria tendo a minha própria agência de marketing.